Pera, esse vídeo não é sobre dengue. Todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é dengue, só que nem todo mundo teve, graças a Deus. E se você não teve, dê graças a Deus e peça pra nunca ter, porque pensa numa doença do cão. Sempre ouvi falar sobre os cuidados de não manter água parada e tudo mais, a gente sempre teve esses cuidados, mas eis que um certo dia resolvi pegar dengue, e eu não imaginei que estava com dengue, porque eu comecei a sentir todos aqueles sintomas que normalmente eu sinto quando ataca minha rinite, minha sinusite. Então pra mim isso é comum, sabe? Eu senti aquela moleza, aquele espirro, aquela dor no corpo. Continuei trabalhando, vivendo minha vida, só que sentindo que meu corpo estava morrendo. Pois bem, cheguei a falar com uma colega de trabalho falando: nossa, fulano, tô sentindo umas dor estranho, um negócio meio estranho. E na época até tava tendo um surto de dengue, só que de verdade, gente, isso aqui, acho que ninguém aqui da minha família pegou isso, né? Da minha família eu falo quando morávamos aqui os 4 juntos, né? Aí pra mim fora de cogitação. Graças a Deus, olha só o risco de se automedicar. Eu ia tomar um antibiótico, eu não vou lembrar o nome agora, mas eu sei que é um remédio que quem tá com dengue não pode tomar de jeito nenhum. Graças a Deus que eu não tinha esse remédio, então vendo que o negócio tava ficando feio, resolvemos ir ao médico. Chegando lá, pois é, nunca imaginei dengue. Gente, se eu tivesse tomado o bendito do remédio que eu ia tomar, ia dar muito ruim, porque a médica me receitou lá de pirona, muito líquido, um negócio que é de praxe. Só que quase, gente, quase que eu tomei o remédio errado e eu ia me dar muito mal, porque o remédio que eu ia tomar pode dar hemorragia, e é isso que acaba levando, infelizmente, muitas pessoas a falecerem por conta dessa doença, gente, que é horrível. Eu tive Covid, já tive bronquite, pneumonia, tudo que vocês possam imaginar. E pensa numa doença que pra mim foi horrível. Foi horrível, porque tanto o processo da doença em si, como também a recuperação. Quem já teve, sabe como é ruim. Se você já teve, até conta aí nos comentários como foi sua experiência, porque pra mim foi péssima, espero nunca mais pegar. Tá, Atla, e porque, pelo amor de Deus, você tá falando sobre dengue? Fora a questão de eu te prevenir e falar pra você levar a sério aqueles anúncios lá que fala pra não deixar água parada, que realmente atrai esses bichos aí. E eu, sinceramente, eu não sei onde que eu peguei, não sei nada disso, eu sei que veio. Fora você ter esse cuidado, o que é que eu quero te dizer? Quando eu estava passando por esse processo, que eu estava muito debilitada, quem cuidou de mim foi o meu esposo. E, gente, olha, mulher tem o costume de estar doente e mesmo assim fazendo as coisas. A dengue não deixa você fazer isso, porque você se sente muito fraca. Você levanta para fazer uma coisa muito simples, tipo beber uma água, você não consegue. O seu corpo fica totalmente debilitado e você fica totalmente dependente de alguém para cuidar de você. Você precisa ingerir muito líquido, se alimentar, e você não consegue fazer nada. É terrível, terrível, terrível. E quem estiver ou esteve ou vai ter, Deus me livre, não tenta fazer, porque piora. E eu fiz isso. Enquanto eu estava doente, a questão de estar dependendo dos cuidados de alguém, e não só a questão de depender, mas a questão do medo que eu estava de permanecer daquela maneira, me fez não ter todo o cuidado necessário que eu deveria ter. E qual era a minha preocupação? Eu tinha pegado o atestado de 14 dias, se eu não me engano, e esse 14 dias já estava acabando e eu não estava assim me sentindo bem. E eu com medo assim do negócio não melhorar e eu não conseguir voltar a trabalhar, eu não conseguir dar conta das coisas de casa, eu já preocupada de estar incomodando meu esposo, porque, gente, casamento é uma parceria, um tem que cuidar do outro, meu esposo cuida, não reclama, mas no meu interior eu ficava naquela cobrança, ai meu Deus, ele tudo tá tendo que fazer comida, tá tendo que cuidar de mim, tá tendo que isso, tá tendo que aquilo. E eu pensando, meu Deus, como que eu vou voltar pro trabalho? E se eu não conseguir voltar? E se eu tiver que me afastar? E aquele turbilhão. Resumindo, eu percebi que conforme eu ficava desestabilizada emocionalmente, eu ia ficando mais doente do que o que eu já estava. Beleza, por que eu estou falando isso? Porque acima daquela doença que estava sendo horrível, que estava me detonando, eu precisava ter o quê? Controle emocional. E esse vídeo é sobre isso. Gente, quantas vezes nos deparamos com uma situação
que literalmente está fora do nosso controle, em que a gente não tem autonomia, a gente não tem o poder de ir lá e resolver a situação. E aí a gente se vê diante disso e começa a se descabelar, começa a ficar preocupado, começa a ficar desesperado. E na onde que isso resolve? Em coisa alguma. Igual eu falei, conforme eu estava doente, que eu me via preocupada com todas aquelas perguntas, todos aqueles questionamentos que estavam na minha mente e aquelas possibilidades assim que nem sequer tinham acontecido e não aconteceram. Me preocupei à toa, sabe? Quantas vezes a gente se depara com esse tipo de coisa, se descabela antes do tempo por algo que a gente não pode controlar e aquilo vai fazendo mal para o nosso corpo, vai fazendo mal para o nosso interior, para nossa alma. Como vocês podem perceber, eu sou uma pessoa assim que eu tenho a minha independência, eu gosto de resolver minhas coisas, gosto de fazer minhas coisas, então quando eu me deparo com uma situação onde eu não consigo resolver, onde eu não consigo ter autonomia, é muito difícil. E Deus costuma me colocar nessa posição que é para eu lembrar de fato que nem tudo eu posso resolver, que nem tudo tá nas minhas mãos. E eu tenho certeza que eu não sou o único ser humano que é dessa forma, eu tenho certeza que tem muita pessoa que é igual eu, que tá acostumada a resolver, assim, pô, fazer, acontecer, e aí tem um momento em que Deus olha e fala: aqui você não vai poder mexer, você precisa se acalmar, precisa dar uma respirada. Com essa e outras situações em que eu já estive, eu percebi que o quê? Que não adianta eu perder o controle emocional, que eu preciso ter o controle da minha mente, das minhas emoções, que o fato de eu me desestabilizar, de me desesperar, vai tornar aquela situação pior e vai tornar o problema ainda maior do que o que de fato ele é. Gente, a preocupação é bem clichê, mas é um fato. A preocupação nada mais é do que de fato uma preocupação de algo que a gente está deduzindo, sabe? E a nossa mente, ela é muito doida. Se a gente não vigiar, a gente cria coisas aqui dentro, assim, inimagináveis, sabe? Assim, a gente cria situações, sabe, fora da casinha. E à toa, a gente se desespera à toa. E eu lembro que quando eu tava doente, eu lembrei de uma cantora que ela passou por uma doença muito mais grave do que a dengue, muito mais grave mesmo. E aí ela falou que conforme ela fazia o tratamento, ela percebia que quando ela chorava, o sistema nervoso dela ficava acelerado, ela começava a sentir falta de ar e aquilo era pior. E aí ela foi percebendo que ela tinha que manter o controle. Por mais angústia, por mais medo, por mais preocupação que ela estivesse sentindo, aquele momento requeria que ela mantivesse um autocontrole para que o corpo dela pudesse se recuperar e ela pudesse de fato passar por aquele tratamento. E foi assim que eu me senti também quando eu estive com dengue. Porque eu estava tão preocupada em voltar com as minhas atividades, em voltar à minha vida, com medo de não me recuperar. E eu percebia que conforme eu ia ficando desesperada, eu sentia mais dor no corpo, eu sentia mais febre, eu ficava mais doente. Por quê? Porque eu não aceitava o processo que o meu corpo tinha que passar naquele momento. Então, pessoal, esse vídeo ele não é sobre dengue. É sobre você manter o seu autocontrole, é sobre você aceitar o processo que você está vivendo, o processo que o seu corpo precisa passar, o processo que a sua mente precisa passar. Esse medo, dessa preocupação, desse desespero que o ser humano se encontra, é a falta de confiança em Deus, é a falta de acreditar que Deus está no controle de todas as coisas e a falta de entregar de fato a nossa vida para Deus. Porque a gente fala que entrega a nossa vida para Deus, que Deus está no controle de tudo, e na verdade a gente acaba tomando decisões por conta própria e muitas das vezes pagando o preço por isso. Não deixe que uma situação adversa venha te desestabilizar. Não permita que as suas emoções sejam maior do que a sua razão. É claro que a gente precisa ter um equilíbrio entre razão e emoção, mas a gente não pode se desestabilizar, a gente precisa confiar em Deus. E a forma da gente confiar em Deus não é quando tudo está indo bem. É quando as coisas estão daquele jeito lá, sabe? Que só o Senhor, para ter misericórdia, é que a gente tem que confiar e crer que de fato Deus está no controle de todas as coisas. E aí, você gostou desse conteúdo? Ficou claro o que eu quis dizer pra você? Eu espero que sim. Não deixa de se inscrever e ativar o sininho para que você possa acompanhar todas as novidades desse canal, tá? Peço também para que você deixe o seu like se você gostou desse conteúdo e também dá a sua opinião no comentário. Você já passou por isso? Tem momentos em que você fica triste por não estar no controle da situação? Fica preocupado?
Pois é, muito difícil, né? Mas a gente precisa confiar e crer que Deus está no controle de todas as coisas e que no final vai dar tudo certo. Muito obrigado por assistir até aqui. Um beijão, fique com Deus.